Graças e paz, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Desde já desejo a você que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, em nome de Jesus, ok? Chegamos na lição de número 3, que tem a data de 16 de julho de 2023. O tema, o perigo do ensino progressista. Tudo isso baseado no terceiro trimestre de 2023, classe adultos, a revista da CPAD, tá, pessoal? A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia? É isso que iremos estudar a partir de agora. Antes, não se esquece, tá? De se inscrever nesse canal, tá? Ativa o sininho, porque aí o YouTube te avisa toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rodrigo Lima, servo do Deus Altíssimo. Então, o texto áureo da revista diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tá? A verdade prática, os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tá? Tornando-as meras militantes de causas sociais. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 a 9. Os objetivos da lição, primeiro, é elencar os elementos que descaracterizam, tá, o cristianismo bíblico, como, por exemplo, a deterioração moral e a erosão da ortodoxia, tá, e a corrupção da fé. E também iremos explicar as principais teorias progressistas, tá, pessoal? Como, por exemplo, a desconstrução da Bíblia, o teísmo aberto e a teologia da demitologização, tá? Vem de mitologia essa questão aqui, tá? Uma palavra difícil, né? E terceiro é aplicar elementos que refutam o ensino progressista, como reafirmando a autoridade bíblica, tá? Ensinando as doutrinas bíblicas e enfatizando a santificação, tá? A introdução da revista diz assim: nesta lição, veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia, tá? Suas heresias propagam que as escrituras contêm erros, tá? Que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito, tá? São diferentes a doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar, ou seja, dar um novo sentido, uma nova compreensão à fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam em descaracterização, ou seja, a perda das características essenciais do cristianismo bíblico. Então, nesta oportunidade, verificamos alguns de seus heréticos, né, conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos, tá, pessoal? Judas 1,3 diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Tá? Tópico 1. A descaracterização do cristianismo. Aqui, pessoal, primeiro, nesse tópico, vamos aprender sobre o propósito e os efeitos do ensino progressista. Ponto 1. A deterioração moral. Isso se refere, pessoal, à diminuição dos valores que sustentam a moralidade. Sem esses valores estabelecidos pelo Criador, que são rejeitados nesses últimos dias, a sociedade se afunda cada vez mais nos seus desejos
pecaminosos, né? Então, a expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior, tá, de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. Tá? Então, o apóstolo Paulo ele alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, ou seja, caracterizada pela profunda degradação moral. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escala dos pecados na sociedade e o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo que não aceita norma moral absoluta, né? Instigam a má conduta da humanidade. Tá? Então, aqui fica um alerta para nós. Por exemplo, o atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação que já vivemos nesses últimos dias. Tal não está acontecendo, com certeza. Né? Então, não obstante, apesar das invertidas heréticas, né, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Então, independente de como é que está aí a nossa caminhada, a nossa jornada, né, precisamos nos manter na santificação, na comunhão entre os irmãos, na comunhão com Deus, porque é isso que vai fazer a diferença nesses últimos dias. Tá? Então aqui estamos vivendo nos últimos dias um período caracterizado pela perda dos valores morais, que é o resultado da impiedade presente na sociedade. Como cristãos, é nosso dever viver em santidade, a fim de não sucumbir a tais comportamentos. Tá? Ponto 2. A erosão da ortodoxia. Aqui, a erosão da ortodoxia refere-se ao processo gradual de enfraquecimento, desgaste ou perda de aderência aos princípios ou doutrinas bíblicas. Tá? Um ensino progressista representa um ataque ideológico à ortodoxia bíblica. Essas suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Tá? Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, e isto é, a autoridade bíblica ela é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e ao resultado a qualquer custo. É ou não é? Hoje, se tem confundido, ou eu digo muitas vezes, não é questão nem de confundir, é questão de ser cara de pau mesmo. Né? Usar o termo cultural, né, para deturpar os ensinamentos bíblicos, né, colocando coisas que não agrada a Deus dentro da igreja. Às vezes os cultos viraram entretenimento, né, e o resultado é catastrófico. Né? Então os cristãos eles tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E a vida a igreja fica desprovida do poder do Espírito Santo, incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Né? Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia ela é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. Né? Então aqui o ensino progressista ele ataca a autoridade da Bíblia, ou seja, ele põe em xeque ali a autoridade bíblica, tá? Defendendo que o texto bíblico não passa de experiências religiosas, tá? Ele promove um desgaste, enfatizando, né, a cultura e o entretenimento, de modo que as pessoas vivam de acordo com seus próprios desejos. Como cristãos, não podemos ceder isso, tá? Ou seja, e abrindo parênteses aqui, toda experiência religiosa, tá, pessoal, não é esteio para doutrina bíblica, tá? A não ser que a tua experiência religiosa ela tenha um viés bíblico, tá? Se ela tiver um viés bíblico, se ela passar, né, pela palavra de Deus, ok, tá? Você pode usar ali como um exemplo ali na tua pregação, no teu ensino. Agora, você não pode fazer da sua experiência religiosa, se não tiver um viés bíblico, doutrina, tá? Isso
é errado. Ponto 3, a corrupção da fé. A corrupção da fé, ela refere-se ao desvio, deturpação ou distorção dos princípios fundamentais do cristianismo. Também envolve a manipulação, exploração ou abuso da fé das pessoas para benefício pessoal, ganho financeiro ou poder. E o que mais a gente tem visto aí nos dias atuais? Deixe seu comentário aqui. 2 Pedro 2,3 diz o seguinte: e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Tá? Então, com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia, promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Vejam só, nós como igreja precisamos observar que todo esse ataque vem por meio de falsos ensinos. Como é que se combate falso ensino, pessoal? É você examinando as escrituras. Só que o problema nosso, né, como igreja, é que a gente não tem essa prática de leitura. Deveria, mas não temos. É ou não é verdade? Então, por isso, a única forma de resistir é priorizar o que? O ensino bíblico em todas as suas formas em nossas igrejas. Por isso, os pecados morais, ou seja, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral e por aí vai. A rebeldia e a ausência de genuína conversão, tá? Ou adesão, os impede de alcançar o conhecimento da verdade. Tá? Aqui, a verdadeira conversão vai além da mera adesão externa, tá, pessoal? Não é aquele que na igreja levanta a mão dizendo que quer aceitar Jesus, tá? Muitas vezes essa conversão, né, ela é imposta, às vezes pelos pais, às vezes pelos avós, né, às vezes pelos amigos, ou seja, querem te obrigar a todo custo. Não, tem que partir da própria pessoa, né? Afinal, é o Espírito Santo que convence, não sou eu, não é, os outros, né? Então, essa mera adesão externa, ela implica, né, em regeneração, que tem como resultado uma mudança de coração, mente e desvio de vida, tá? Estilo de vida, melhor dizendo. Tá? E por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto de juízo divino. Então aqui, uma vez que os valores morais se tornam relativos, tá? E a autoridade da Bíblia é rejeitada, a fé é corrompida, levando os que professam, né, essa fé a agirem de maneira contrária à palavra de Deus. Eles se tornam vulneráveis, né, aos seus próprios desejos e se tornam presas fáceis, puras, se tornam presas fáceis para os falsos mestres. Deus trará juízo sobre essas pessoas, com certeza. Tópico 2. As teorias progressistas. Nesse tópico, pessoal, vamos aprender sobre o conteúdo falso do ensino progressista, tá? Que se opõe às verdades bíblicas. Nesse contexto, tá? Surge uma pergunta: como os cristãos ainda podem apoiar, por exemplo, tá, políticos de partidos progressistas após esse ensinamento aqui, após essa lição da revista CPAD, de Classe Adultos? Tá? Pelo menos você deve pensar um pouquinho sobre essa questão. Tá? Ponto 1. A desconstrução da Bíblia. A desconstrução da Bíblia refere-se ao processo de análise crítica e reexame, né, dos textos bíblicos, como o objetivo de desqualificar a autoridade das Escrituras. Tá? O ensino progressista, ele é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. Ou seja, eles dizem que
eles pregam, afirmam, né, que a Bíblia ela não foi inspirada, ela foi escrita por homens ali ao longo da história, e põe em xeque a inerrância da Bíblia, ou seja, querem dizer que a Bíblia ela contém erros sim. Tá? Então, a ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo. Ou seja, o que é isso? É o homem como centro, ou seja, tira Deus do centro, né? E fica o homem ali no centro. Tá? Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. Tá? Então, aqui sobre o ensino coach, por exemplo, né, dentro de nossas igrejas, tá, pessoal? Preste atenção. Apesar da relevância do profissional coach, tá, para treinamentos de pessoas, especialmente no contexto empresarial, né, utilizar suas técnicas motivacionais de autoajuda dentro da igreja, conhecido como teologia coach, pode ser extremamente prejudicial, tá? Isso ocorre porque tais profissionais eles vão enfatizar o quê? Excessivamente quem? O homem, contribuindo para o egocentrismo. Portanto, eles não devem ser responsáveis por ensinar ou pregar em nossas igrejas, pois tendem a fazer aplicações do texto bíblico que se concentram, tá, na capacidade humana, ou seja, humana de mudança, né? Mas em vez da transformação operada por Deus. Tá? Então, o parâmetro progressista é de reinterpretação das escrituras para satisfazer a concupiscência humana. Simples assim. Tá? 2 Timóteo 4,3 diz: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Ou seja, ele vai sempre afagar o seu ego, né? E tem muita gente que é assim, gosta de ouvir só coisa boa na igreja, né? Que vai ter bênção para você e que tuas riquezas vai se multiplicar e tal, mas ele não diz que Deus vai te corrigir, né? Que você precisa ter uma chacoalhada aí para que você acorde, né? Isso eles não vão te dizer jamais. Então, propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social com a relativação do pecado, da moral e da fé bíblica. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Tá? Filipenses 3, verso 18 e 19 diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, né, que são inimigos da cruz de Cristo, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Tá? Então, aqui o ensino progressista rejeita a autoridade da Bíblia. Ponto. Promove o antropocentrismo, tá? E relativiza o pecado, a moral e a fé. Isso resulta em distorção doutrinária, egocentrismo e falta de convicção espiritual. Ponto 2. Ateísmo aberto. Aqui, pessoal, esse falso ensino leva as pessoas a acreditarem que Deus não é onisciente, vejam só, e nem presciente, tá? E buscam anular a soberania divina. Essas ideias propõem que Deus é o que? Limitado, como suas criaturas. Outra corrente da teologia progressista é o ensino do teísmo aberto, tá, pessoal? Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das suas ações livres dos homens. Rejeita-se o conceito de presciência em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Tá? Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden. Tá? Essa é a teologia
deles aí, tá? E forçado a redesenhar a história. Essa ênfase extremada, né, nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus e a autolimitação divina, né, anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, tá? Afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo, né? Logo, embora seus postulantes, né, não reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido que orar a Ele, não é assim? Então aqui o teísmo aberto, ele nega a presciência de Deus, ou seja, eles querem dizer que Deus ele não sabe de todas as coisas, ele não sabe das coisas futuras, e Deus sabe, né? E limita a sua soberania, argumentando, né, que ele não tem controle absoluto sobre o futuro e é surpreendido pelo pecado. Essa visão compromete a doutrina da providência divina, a presença do mal moral e a eficácia da oração, ou seja, tudo é colocado em xeque. Tá? Ponto 3. A teologia da demitologização. Pessoal, essa palavra é complicada. Esse falso ensino propõe que a Bíblia está repleta de fantasias, tá? Argumentos que o que está registrado sobre eventos sobrenaturais não correspondem a fatos reais. Eles estão dizendo que tudo é fantasia, tudo é mitologia. Tá? Em 1958, Rudolf Bultmann, acho que é essa, Rudolf Bultmann, acho que é essa a pronúncia, tá? Propôs um programa de demitologização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade, tá? E que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Tá? Então, nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos. Tá? Ou seja, isso é mitologia, isso não aconteceu e não acontece. É isso que ele quer dizer aqui, tá? Então, até a doutrina da concepção, do nascimento virginal, tá? E a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. Nessa teologia, a Bíblia só é crível, tá? Se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparates, tá? Ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, tá? Isso todo cristão já sabe, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo, tá? Então, ou seja, tem argumentos, isso daí é uma verdadeira bobagem. Então, Bultmann propôs, né, a demitologização, né, da Bíblia, negando a realidade de conceitos como céu, inferno, tentação e milagres. No entanto, afirmamos que a Bíblia é a verdade de Deus, confirmada pela história e pela fé cristã. Ponto 3. Refutando o ensino progressista. Nesse tópico temos a ênfase no posicionamento da igreja, tá, pessoal? Em rejeitar tais ensinos e comportamentos. Tá? Ponto 1. Reafirmando a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, tá, pessoal? Verbal e plenária da inerrância à palavra de Deus. E validar o princípio de sola escritura, ou seja, somente a escritura, tá? Instituído na reforma, né? Que estabelece a Bíblia como uma única regra infalível, perdão, estabelece a Bíblia, né, como uma única regra infalível, tá? E a autoridade final de fé e prática. Nessa direção,
Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da passada tradição romana na Idade Média. Armínio, por sua vez, alertava que a perfeição, né, das Escrituras é solapada quando sua verdade é negada ou reinterpretada. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar algumas coisas das escrituras, alguma coisa, né, da escritura. Então, a refutação ao ensino progressista reafirma a inspiração divina, a inerrância, ou seja, a inspiração divina realmente que foi escrita por homens inspirados por Deus, então o autor é Deus e foi ponto final, né? E inerrância, ou seja, não tem erro nenhum na Bíblia, tá? O que tem é muita preguiça da gente estudar, né, para saber realmente o que quer dizer isso, aquilo, né? Principalmente aquelas polêmicas, né, que para mim não tem nada polêmica, tá claro na Bíblia, basta você se esforçar a estudar um pouquinho, tá? E a autoridade da palavra de Deus. O princípio de sola escritura estabelece a Bíblia como única fonte infalível de fé e prática. Resistir à adição ou remoção de ensinos, né, das escrituras ratifica sua autoridade e evita a distorção da verdade. Ponto 2. Ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos, tá? Mateus 28. Compreende uma ordenança proclamadora, né, e um mandato educacional. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. A responsabilidade é minha e sua, tá? Às vezes, só que muitas vezes a gente se omite, ou não é verdade? Em vista disso, Paulo exorta a necessidade de dedicação ao ensino. A atividade é essencial para evitar, né? É essencial para instruir, na verdade, expor e corrigir o erro, tá? Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza, formação do caráter cristão, né? Resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica. Por quê? Porque, pessoal, deixa eu dizer uma coisa. A igreja hoje, ela é como a forma que ela cresceu no passado. Ou seja, se ela começou sadia, tá? Foi crescendo, beleza. Ela é uma igreja sadia hoje. Agora, se lá atrás ela veio crescendo de tudo, de qualquer forma, de qualquer jeito, tudo bagunçada, infelizmente a igreja é bagunçada hoje, tá? Porque você não consegue mudar assim, tá? Você vai ter problema, vai ter divisão. É ou não é verdade? Um não concorda com o outro, tá? Por isso que o título dessa revista é O Espírito de Babilônia, tá? Então, cuidado com isso. Então, infelizmente, testemunhamos, né, a triste realidade do desinteresse das pessoas por eventos que envolve o ensino da palavra. Estou mentindo? É ou não é verdade? Né? Em comparação com os outros cultos temáticos, né, campanhas e festividades. É ou não é verdade? Se disser, olha, hoje tem, sei lá, vamos lá, a festividade do hambúrguer. Rapaz, te prepara porque é quarteirões e quarteirões lotados. Agora, se disser, hoje tem ensino da palavra, vamos ensinar a Bíblia para vocês. No máximo 5, 10 pessoas. Tá? Então, muitas igrejas não enfatizam eventos de ensino e até abandonam, né, os estudos bíblicos que costumavam fazer parte das festividades aos sábados pela manhã. Né? Eu não estou falando da escola bíblica, tá? Mas tem muitas igrejas que, por exemplo, fazia ali uma espécie de sábado ali para o jovem, por exemplo, né? E organizava ali uma brincadeira, por exemplo, futebol, alguma coisa assim, mas tinha aquele ensino da palavra. Ou seja, eu conheci igrejas que para
Porque para o jovem poder participar desse lazer aí na igreja, ele tinha que estar assíduo, tá, aos ensinamentos bíblicos. Se tivesse falta, ele era advertido e tal, e sofria até uma punição, né? Assim, tipo, ó, hoje você não vai poder participar aqui das brincadeiras. E isso era saudável, por quê? Porque eles se interessavam, podia até ir por interesse no começo, mas eles iam aprendendo a palavra de Deus, né? Então, se as igrejas organizarem sua programação com base no que as pessoas desejam, tá? É fácil que os estudos e as mensagens que promovem uma vida de santidade sejam que abolidos e os momentos, né, de oração sejam deixados de lado. Então, isso é uma característica dos últimos dias, em que vemos a prevalência, né, de características semelhantes à igreja de Laodiceia, né, em muitos lugares. Então, a grande comissão ordena a igreja a fazer o quê? Ensinar discípulos, né? Isso envolve evangelização, ensino doutrinário e transformação pessoal. O ensino ele é o crucial para corrigir erros, formar o caráter cristão e fortalecer a igreja espiritualmente. Tá? Ponto 3. Enfatizando a santificação. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. Tá? Então, o verbo santificar vem do grego agiazo, tá? Que significa separar, purificar e consagrar. Então, o adjetivo santo é tradução do vocábulo agios. Tá? Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Romanos 12, 1. É a continuação da obra iniciada na regeneração, quando o salvo recebe novidade de vida, tá? E se estende até o dia da glorificação do crente, Romanos 6, 22. Então, a ênfase está na obediência à palavra de Deus, no abandono das concupiscências e numa vida de retidão moral em toda a maneira de viver. Então, aqui a santificação é a obra contínua do Espírito Santo, separando, né, e purificando o crente do pecado, consagrando a Deus. É uma vida de santidade e obediência a quem? A palavra do Senhor, abandonando a concupiscências e vivendo com retidão moral. A santificação, ela começa na regeneração e se estende até quando? Até a glorificação do crente, seja quando Deus vier buscar ali a sua igreja, tá? Concluindo, ou a conclusão, as escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsa, é repulsiva, na verdade, descaracterização da fé. A heresia progressista crítica às escrituras promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, tá? Mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo, tá? Porque do crente não salvo é só Jesus na causa, né? Então, contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, pessoal, mas de resistência à iniquidade, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até o próximo vídeo.